Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Para nós é uma grande alegria retornarmos aqui ao Limpo, uma casa de uma vibração realmente especial. Bom, hoje nós vamos falar um tema muito importante que é abordado com bastante coragem pela doutrina espírita. Chama-se Moral Estranha, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a doutrina espírita, como sendo uma revelação, as revelações têm sempre seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. E essa é a característica de uma revelação. A revelação vem do verbo latino revelare, retirar o véu. Então, explica-se determinadas passagens de Jesus, à luz da doutrina espírita, olhando a dinâmica da própria existência, olhando a existência como algo muito amplo, muito além da matéria e muito além do momento em que se observa. Aí nós conseguiremos realmente entender determinadas passagens do Cristo nesta época que nós estamos vivendo, em que o homem está à busca de respostas. Muito bem, esse capítulo Moral Estranha tem uma frase do Mestre querido que diz assim: é necessário odiar pai, mãe, irmãos, porque aquele que assim não o fizer não será digno de mim. Muitas pessoas estranharam esta tradução, dizendo que existia uma contradição nas palavras do Mestre, quando diz assim, devemos honrar pai e mãe. Agora, nós temos que naturalmente observar o problema das traduções, que a língua hebraica na época, a língua hebraica não é muito rica. Uma palavra quer dizer várias coisas. E a palavra odiar não tem o significado que nós damos nos dias de hoje. A palavra odiar significa gostar menos. Não significa repudiar, como hoje nós, aqui no Ocidente, a entendemos. Então ele quis dizer, o Mestre, que não se deve gostar mais daquelas pessoas que estão provisoriamente próximas de nós e que sem dúvida têm vínculos espirituais conosco, mais do que a Ele, porque somente conseguiremos ir a Deus através dele. Observem a profundeza desta palavra, desse ensinamento, porque em outros eventos, outras passagens, ocorreram também essa diferença de linguagem, como por exemplo, quando Jesus fala assim, é muito mais difícil um camelo entrar, muito mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar nos céus. Ele não disse isso? Acontece que não era bem o camelo que ele quis dizer. Ele quis dizer que a linha na época, a linha era feita de pelo de camelo. E não era uma linha completamente equilibrada, era uma linha que tinha várias farpas. E era difícil realmente essa linha entrar pela agulha, pelo fundo da agulha. Não é? Então vejam, os erros de linguagem, de traduções, porque nós temos que entender que Jesus falava em aramaico. Os textos todos os evangelhos foram produzidos em grego, não é? E ainda tinha a língua judaica em meio a essas várias traduções. De modo que nós temos que entender o espírito da parábola que ele dizia. O espírito da palavra. O que ele quis dizer com isso propriamente? Que nós devemos odiar ou gostar mais ou gostar menos de pai, mãe, irmãos. O que ele quis dizer na profundeza da sua filosofia? Ora, ele quis dizer que nós, para seguirmos a nossa caminhada,
para seguirmos a nossa jornada espiritual, nós não necessariamente devemos seguir as tradições familiares. Nós temos que ter as nossas próprias escolhas espirituais e seguirmos com ela. Mesmo porque nós sabemos, dentro da escala evolutiva, que um filho, um neto, pode ser muito mais evoluído que o pai e que a mãe. De modo que ele pode ter também um entendimento, uma consciência muito mais desperta do que o pai ou a mãe. E as sociedades da época eram sociedades que seguiam as tradições familiares, onde o mais velho era todo sabedoria. Ninguém poderia contradizer os mais velhos, não é? Certo? Mesmo que eles estivessem errados, era a eles que deveriam seguir. E Jesus veio nos libertar disso, dizendo o seguinte: você pode ter seu próprio entendimento espiritual, você pode se libertar das crenças tradicionalistas que engessam o pensamento espiritual humano e seguir a sua caminhada da maneira que lhe é própria, da maneira que seu entendimento abarca. E é isso realmente que Jesus fez por nós. Porque era difícil libertar o pensamento espiritual do povo hebreu. Era muito difícil. Moisés teve grandes dificuldades em libertar suas consciências. Eles vinham num domínio egípcio muito grande, a cultura dos vários deuses. Moisés precisou ser firme, Moisés precisou ser duro algumas vezes, um legislador, para tirar os hábitos ainda enraizados na cultura hebraica do povo que era cativo do Egito, inclusive a cultura dos vários deuses. Era necessário fundar um povo monoteísta, e isso foi a tarefa de Moisés. Jesus nos libertou daquilo que restava ainda daquelas tradições, dizendo assim: você é dono do seu pensamento. Você pode seguir a sua caminhada, porque se você ficar preso às tradições, você não conseguirá ter progresso devido, porque nós gozamos de liberdade pelo pensamento. Isso está no livro dos Espíritos, em Lei de Liberdade. Os Espíritos são muito claros em dizer: nós somos livres pelo pensamento. Porque as tradições da Terra são muito pequenas perto da evolução vinda da vida espiritual, perto das possibilidades do ser humano e perto dos planos em que a espiritualidade tem para a humanidade. Então Jesus vem como um libertador, como um mensageiro, dizer assim: se você valorizar mais as coisas da Terra do que a mim, você ainda não é digno de mim. Digno no sentido de você ainda não consegue me seguir, não conseguirá seguir-me, porque você ainda está preso às tradições. E muitas pessoas estranharam isso, porque Jesus olhava a família, as pessoas, como uma família universal, porque nós somos realmente uma grande família, não é? Somos todos irmãos. Isso também está naquela passagem que sua mãe e seus irmãos estavam à porta de uma casa que ele estava pregando e falaram para o mestre assim: olha, sua família está ali, seus irmãos, sua mãe. E ali ele disse assim: quem são minhas irmãs? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele quis, todas as passagens de Jesus, ele não perdeu nenhum tempo sequer. Todas as suas passagens sobre a terra, ele colocou ali um ensino de grande profundidade. De grande profundidade. E foi esse ensino de grande profundidade que às vezes não foi entendido na época, ou não foi entendido depois. Dentro desse capítulo Moral Estranha, a doutrina espírita consegue explicar de uma maneira completamente profunda o que Jesus queria nos dizer. Não existe contradição nenhuma, porque Jesus sempre foi um exemplo de paz, de amor, de fraternidade, não é? E ele não iria contradizer-se em suas palavras. Ele quis dizer um aspecto da vida humana. E aquele aspecto da vida humana faz a gente, às vezes, valorizar mais as coisas da terra do que a questão espiritual.
Então ele disse para nós assim: liberte-se disso e valorize mais a mim. Porque você só conseguirá chegar a Deus através de mim. Então, olha que interessante. E dentro do capítulo também, Jesus fala uma outra passagem muito interessante, dizendo assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, onde um se voltará contra o outro, dentro da própria família. Aí as pessoas dizem assim: meu Deus do céu, o que é isso? Não é verdade? Por que ele disse isso? Ele disse que pai irá se contradizer contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, irmão contra irmão, dentro da própria família. E também quis dizer que a sua mensagem seria deturpada ao longo do tempo. O verdadeiro significado disso é esse. Dentro de uma família, por exemplo, nós somos formados de espíritos que estão comprometidos. A família terrena é um conjunto de espíritos comprometidos que juntos estão trocando experiências entre si. Há experiências mais profundas, tem experiências mais suaves, tem experiências muito difíceis dentro da família terrena, mas nós sabemos que através da reencarnação nós estamos sempre colocados no lugar exato, na hora certa que deveremos estar, e aquelas pessoas que estão à nossa volta são pessoas que necessitam estar perto de nós e nós perto deles. Porque o que faz a reencarnação? Ela faz que nós preenchermos os vazios deixados por nós em outras existências. Ela faz nós recuperarmos convivências, nos recuperarmos psiquicamente e até fisicamente. A reencarnação preenche os nossos vazios existenciais e espirituais. Então, quando Jesus disse isso, ele quis dizer assim: primeiro da família, primeiro daqueles que estão próximos, né? Porque ele citou na passagem pai contra filho, filho contra pai, etc. Ele citou. Ele quer dizer ali que estão reencarnados pessoas que precisam se reabilitar entre si. Porque a família terrena nem sempre é a família espiritual. Algumas vezes, membros da família estão próximos a primeira vez. Estão ali para se recuperarem, para se conviverem. E através do véu do esquecimento que toda reencarnação tem, nós convivemos às vezes com pessoas que foram antagônicas conosco no passado, nós com eles, débitos de um e de outro, e que dentro das fases de recuperação do espírito, nós estamos ali para nos reabilitarmos um com o outro. Eu gostaria de abrir um parênteses nessa questão da família, só para explicar algo que está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, Código Penal de Vida Futura. Qual as fases de recuperação do espírito? Nós falamos ontem, inclusive, isso, e é muito importante nós espíritas prestarmos atenção nessa parte do capítulo. As fases de recuperação são o arrependimento, o espírito que se arrepende. Concordam comigo que para o espírito se arrepender ele já precisa ter uma certa conquista espiritual, ele já precisa ter algumas aquisições em seu espírito, já precisa ter a capacidade de empatia, se colocar no lugar do outro, ele precisa já ter os primeiros relampejos de fraternidade, de amor no coração. Aí ele se arrepende do que ele fez, ele vê que a causa do seu sofrimento foram os seus atos impensados no passado. Isso lá na vida espiritual, não é? Arrependimento. Sem contar que na vida espiritual, o arrependimento ele é contumaz. É um arrependimento que age em todo o ser, porque nós estamos revestidos do perispírito, e o perispírito ele é todo sensação, não é? Quando o espírito se arrepende, ele vê passar aquelas cenas em sua mente, várias vezes, e ele percebe a necessidade do arrependimento, ele se arrepende. É a primeira fase.
A segunda fase é a expiação, ou a reparação, a expiação. A expiação que gera o entendimento. Aí já reencarnado, né? Ele já se reencarna e já ele consegue expiar com aquela pessoa. E essa questão de expiar, de gerar o entendimento, isso aí muitas vezes está ali no seio familiar. Ele está, por exemplo, tem um espírito antagônico como seu filho, ele é obrigado a encaminhá-lo na vida, ele é obrigado a dar aquela questão da afetividade, ele precisa repensar as suas relações com ele, e está se recuperando com aquele espírito. Não é? Ele está ganhando entendimento pela expiação, muitas vezes, de um filho antagônico, de um filho problemático, uma filha, um filho. Não é? E a terceira fase da recuperação é a reparação. Está reparando através da reencarnação. Em si mesmo ou nas convivências que ele tem no seio familiar. Mas a espiritualidade, ela sempre envia, em meio a uma família, uma pessoa que é o esteio espiritual da casa. Pode ser até uma criança. Sempre existe alguém que alavanque a família, que una a família, porque todas as nossas encarnações são programadas. Elas não acontecem ao léu, né? Elas acontecem seguindo uma programação muito extensa e muito grande. Estão reencarnadas as pessoas que estão em nossa trama de vida reencarnatória, as pessoas que vão conviver conosco, o que nós vamos ter em nosso físico, nosso corpo, né? Como será a nossa encarnação socialmente falando. Quer dizer, segue uma programação muito grande, mas a espiritualidade sempre manda no seio familiar uma pessoa que é o esteio da família. Pode ser até uma criança. Muita gente deve estar pensando, esse sou eu, né? Não é certo? Mas nem sempre. Pode ser que não. Às vezes você acha que é você, mas às vezes não é. Muitas vezes não é. Então, essas são as fases da recuperação do espírito. Então, quando Jesus falou a respeito disso, que iria trazer espada, não foi só a briga entre a família. Ele quis dizer dos ajustes entre a família. Ele quis dizer também do ponto de vista da sua crença. Ele sabia que a sua crença era libertadora e extremamente avançada para a época. Vocês podem observar, nós estamos no limiar de uma era nova. Nós estamos às portas do mundo de regeneração, na antessala do mundo de regeneração. Existem grandes descobertas científicas. O homem foi capaz de vasculhar o macrocosmo, o microcosmo, as partículas, não é? Eles conseguiram encurtar as distâncias através da tecnologia, mas tem grande dificuldade ainda de ir até o seu próximo, demonstrando que as palavras de Jesus são extremamente atuais e avançadas para a época que nós vivemos. Imagine há 2000 anos. Muito avançada. Porque a lógica do Cristo é bem diferente da nossa lógica. É bastante diferente. Não é? Nós, por exemplo, amamos quem nos ama. Não é verdade? Quem nos ama recebe de nós todo o carinho, toda a afetividade, nossas preces, tudo. Aqueles que nos contradizem, aqueles que são antagônicos a nós, que falam que são inimigos, não é? Certo? Esses aí recebem de nós um repúdio. E Jesus fala assim, não, você tem que orar por eles, amá-los. Porque às vezes a pessoa não é digna da sua confiança, mas ela é digna do seu perdão, ela é digna do seu amor e do seu desejar o bem. Seja para qualquer pessoa que seja, indistintamente, porque todos nós estamos num patamar de entendimento que nos é próprio. Por enquanto, os nossos desmandos são por conta da nossa imaturidade. Quando nós amadurecermos espiritualmente, todos aqueles equívocos ficarão para trás. Eles não existirão mais em nossa existência. E aí nós entraremos numa nova sintonia de vida. Então, por que nós que somos espíritos imperfeitos ainda, não perdoarmos e não tentarmos amar aquelas pessoas?
O que não significa que você tenha que andar junto. Às vezes não é possível mesmo. Né? Os ideais são outros, o pensamento é outro, mas aquela prece silenciosa para que a pessoa melhore, encontre seu caminho, não é? Isso aí todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Então vejam como é avançada a mensagem do Cristo. Ele pede, por exemplo, para nós sermos caridosos com os criminosos. O que significa isso? Nós vemos um criminoso cometendo um desatino nas ruas, na sociedade, e nós já julgamos e executamos a pena em nossa mente. Ele merece isso, merece aquilo, merece aquilo, merece aquilo. Mas se nós fizéssemos o que nós estamos pensando para ele, nós seríamos tão criminosos quanto. Porque não cabe a nós julgarmos. Existe a justiça da terra, que é uma justiça imperfeita. É uma justiça imperfeita, que não reabilita e que nem sempre é tão justa. Mas é o que nós temos para o momento, para o mundo de provas e expiações que nós vivemos. Emmanuel costumava dizer que a justiça da terra é uma vacina necessária para aquele espírito que está em delito. Necessária, inclusive para o equilíbrio social. Mas a justiça de Deus é perfeita. Aquele espírito que está enfermo, que na verdade são espíritos enfermos, ele não escapará, vamos dizer assim, da justiça de Deus. Agora, a justiça de Deus não pune, não castiga. Era dar os reajustes necessários para que aquele espírito se reabilite, olhando aquela criatura com amor. Ao contrário de nós, né? Nós queremos que ela fique bem longe de nós. Não é verdade? Então, o que significa caridade para com os criminosos? Significa silenciosamente nós termos um pensamento de compaixão, termos um sentimento de uma torcida para aquele espírito um dia se reabilite. Porque nessa encarnação talvez esteja perdido. Talvez essa encarnação ele não consiga. Talvez ele não consiga nem na próxima. Mas um dia ele conseguirá. Porque nós sabemos que a fatalidade do ser humano é a felicidade. Todos nós seremos um espírito feliz. Independente da evolução de cada um, a pior das pessoas, às vezes, que nós conhecemos na Terra, um dia será um espírito feliz. Porque isso está dentro do processo evolutivo e dentro do amor de Deus. Lembra-se de Jesus que disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele não disse assim, só aqueles que me seguem não se perderão. Ele falou: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O que equivale a dizer que aqueles que ainda não seguem, um dia seguirão. Um dia entenderão para segui-lo. Mas Jesus previu realmente que a sua própria mensagem iria ser bastante deturpada. Ao longo das cruzadas, por exemplo, ao longo da Inquisição, ele sabia que o seu nome ia ser colocado em vão, ia ser colocado assim de uma maneira a favorecer mais um povo do que outro povo. Ele previu isso, dizendo que é necessário que hajam esses escândalos, mas ainda aquele pelo qual o escândalo venha. Ele entendia a nossa constituição espiritual. Ele entendia que nós somos assim. Que para nós, quando um espírito imperfeito se vê diante da luz, ele se confunde. Ele se confunde. Foi isso que aconteceu com nós. Nós nos confundimos e fizemos a mensagem de Jesus fizemos a mensagem de Jesus deturpada por séculos e séculos e séculos. No século XIX, quando surgiu a doutrina espírita, o mundo estava passando por um momento muito difícil mesmo. Era a época do materialismo. Já havia acontecido a Inquisição, as ciências estavam brigadas com as religiões, o povo estava confuso também,
porque os religiosos foram terríveis naquela época. Era a época do materialismo dialético, o materialismo mecanicista. O homem estava tendo grandes descobertas, né? Tanto é que na época de Kardec existia 1 bilhão de pessoas no mundo, e agora 7 bilhões. Então naquela época o materialismo estava dizendo para o homem assim, querendo dizer para o homem que não haveria necessidade de Deus. Os religiosos foram terríveis. O homem está descobrindo coisas novas. Não existe mais a Inquisição. Isso estava tudo previsto nessa palavra de Jesus, quando ele disse assim: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, com a sua mensagem. A sua mensagem era de tanta luz que iria confundir os homens, atormentados ainda pela imperfeição. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A doutrina espírita veio na época própria do materialismo ali para dizer que o materialismo era pernicioso para o ser humano. Pernicioso para o ser humano. E veio abrir uma era de entendimento por ser uma revelação, diferente das religiões. As religiões, elas são linhas de pensamento que se agrupam em afinidade e formam aí então as religiões. São muito importantes, todas as religiões são importantes. Mas a diferença é que o Espiritismo ele não é uma religião convencional, ele é uma revelação. E a revelação, o aspecto espiritual das revelações, é a religião do amor. Né? A doutrina espírita, por ser uma tríade, uma filosofia de comportamento, uma ciência de observação, o aspecto religioso da doutrina espírita é a religião cósmica do amor. Porque Deus é amor. Por isso que Jesus previu a chegada do Consolador prometido, para explicar o que ele não pôde explicar antes. E a doutrina espírita vem como esse Consolador explicar para nós o que ele quis dizer, por exemplo, nessa parábola da moral estranha. Como ele vai trazer exemplo de paz e de amor, veio trazer a espada. Ele veio sim insuflar a verdade de cada pessoa da terra, para que aquela pessoa exponha os seus equívocos para saná-los. É exatamente isso que aconteceu. E como nós conseguimos sanar os nossos equívocos? Através das reencarnações sucessivas. Um vai se colocar contra o outro mesmo, porque é parte do aprimoramento espiritual. Nós vamos guerrear em nome de Cristo, sim, porque fez parte também da verdade do homem da época. Nós vamos repudiar o povo que não segue o Cristo, como se nós fôssemos os juízes disso. Depois nós vamos reparar esse equívoco através de resgates muito dolorosos. Até hoje nós estamos pagando resgates dolorosos por conta das guerras insufladas pelo ser humano. Porque praticamente nós estamos em guerra desde o princípio. E as cruzadas, que duraram muito tempo, foram guerras tão fratricidas quanto as de hoje. Até mais, porque eram corpo a corpo, não é? Armas brancas. Foram guerras terríveis. Jesus previu tudo isso quando ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Tanto no aspecto individual, como no aspecto familiar, como no aspecto social. Olha a visão do Cristo, né? Claro, ele tinha a presciência dos fatos, não é? Ele tinha a presciência. Como espírito superior que é, ele conseguia enxergar a nossa vida como um todo, passado, presente e futuro. E quem quiser ler a respeito da presciência, veja no livro A Gênese de Allan Kardec, que diz um exemplo muito bonito, quando ele fala assim: a teoria da presciência é a seguinte: existia um observador ao alto do monte que observava um viajante que estava andando pela estrada. O observador ao alto do monte tem uma visão atemporal. Ele conseguia, em relação ao viajante, não é? Ele conseguia observar se na estrada havia algum impedimento, se existia algum animal feroz, se a ponte estava caída, uma visão atemporal. E o viajante, uma visão só temporal, ele só conseguia ver o que estava à sua frente.
Jesus tinha essa visão atemporal e conseguia enxergar a vida, nossa vida como um todo, e previu isso, virá a espada. A espada são nossos próprios desenganos. Nós necessitamos viver na nossa realidade inferior ainda para podermos saná-la. E é isso que acontece. Primeiro aparece o que está errado. Se o que está errado ficar escondido, ela será sanada em muito mais tempo. Demorará muito mais. Será sanada, mas será sanada em muito mais tempo. Então, é uma frase maravilhosa do Cristo. Outra frase nessa questão, nesse capítulo que ele disse, foi a seguinte: o rapaz ele convidou um rapaz para segui-lo, para vir para a sua seara. E quando o rapaz falou assim: olha, deixai primeiro eu enterrar o meu pai, para depois segui-lo, ele falou assim: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos e venha até mim. Aí aquela contradição, né, entre aspas, que não foi contradição, foi sim uma lição extremamente profunda. Mas as pessoas pensaram assim: mas isso não está contradizendo a piedade filial em relação aos seus pais? Ele não pode enterrar o seu pai? Evidentemente, Jesus não estava dizendo naquele momento em si. Deixai os mortos enterrar os mortos significa valorize mais, muito mais a vida espiritual do que a vida imediata, do que a vida material. Porque nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência muito curta como encarnados. O que não significa que ele não possa ter um pensamento de amor pelo seu pai, ele não possa ter aquela fraternidade pelo seu pai, mas isso ele tem que demonstrar na vida, durante a vida, não é? Não adianta só no momento do desencarne. Então o que acontece? Ele quis dizer assim: a vida espiritual é a verdadeira existência. É na vida espiritual que nós estamos realmente vivos. Na vida encarnada nós estamos um pouco amortecidos pelas impressões da matéria. É como se nós estivéssemos numa pequena morte quando estamos encarnados. Nós estamos com a nossa memória restrita, nós estamos com as nossas possibilidades espirituais restritas pelas impressões da matéria. Porque a doutrina espírita não fala contra a matéria. Nós vivemos um mundo material e temos que, mesmo para gerar progresso, né, nós temos que viver a vida material de forma equilibrada. De forma equilibrada. Porque o progresso material também se resume em progresso social. O progresso social também gera, auxilia no desenvolvimento dos espíritos que estão vivendo aqui. E inclusive é um reflexo do desenvolvimento, não é? Mas, se você trabalhou, se você estudou, você pode ter coisas, não há problema nenhum em ter coisas. Mas o que você não pode ter é o pensamento materialista. O pensamento materialista, esse sim é pernicioso para o ser humano. Faz o ser humano entrar numa completa ilusão, não é? Uma completa ilusão. Eu me lembro, inclusive nessa passagem desse livro, O Céu e o Inferno, existe uma passagem da Condessa Ana, livro Céu e Inferno. Lá fala a respeito de uma condessa que era muito boa, inclusive é a mesma que fala sobre a caridade no Evangelho, é o mesmo Espírito, fala sobre a caridade do Evangelho, que leva a filha a uma comunidade carente, e a filha ensina a filha a ser caridosa. É o mesmo Espírito, é esse Espírito relatado da Condessa Ana no Céu e Inferno. Ela explicou assim para Allan Kardec, não é? E para os seus colaboradores: eu já passei pela prova da miséria, em outras encarnações, né? Eu já passei pela dureza das enfermidades, eu já passei por problemas gravíssimos familiares, agora eu estou passando pela prova da riqueza na última encarnação. E ela fez bom uso da posição que ela se encontrava. Extremamente rica, materialmente falando,
com títulos da terra, mas ela usou tudo isso em favor dos semelhantes. E ela era classificada ali no livro Céu e Inferno como um espírito feliz que estava dando um relato da sua vida. Olha que interessante, né? Então as provas, elas são muito grandes em nossa existência, muito grandes. E nós necessitamos realmente entender que a vida espiritual é a verdadeira existência. Isso que vocês estão passando aqui agora nesse momento, eu estou passando também, todos nós estamos passando, é o principal da existência. Olhar a parte espiritual da existência é a principal. Se essa parte vai bem, todas as outras vão bem também. Você consegue ser um bom profissional, você consegue ser um bom filho, ser um bom pai, você consegue ser um bom companheiro com seus amigos, você consegue ser uma pessoa solidária, uma pessoa fraterna, quando se espiritualiza. Então, nada adianta as convenções sociais se a pessoa não tem dentro de si um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual, de mudança de padrão de pensamento. Porque a grande receita é mudarmos nosso pensamento. Como diz André Luiz, a nossa casa mental tem que funcionar da maneira correta. Se o pensamento funciona da forma correta, nós geramos sentimentos aprimorados, e se geramos sentimentos aprimorados, nossas atitudes serão também aprimoradas. Então veja como é complexo e como foi profunda esse capítulo moral estranho. Muito profundo. Aparentemente aquele impacto de Jesus estava sendo duro conosco. Ele estava dizendo assim: a realidade de vocês é essa. É necessário que essa realidade apareça para que a partir daí você se mude. Esse é o convite do Mestre para todos nós. Deixar os mortos enterrar os mortos significa aqueles que valorizam a parte material, fiquem com a parte material por enquanto. É aqueles que valorizem a parte espiritual, venham até mim. Que vão ganhar cada vez mais, cada vez mais. Porque quando Jesus é entendido por nós, existe um certo conflito dentro de nós. Não pense que nós vamos assim... você conheceu as lições do Cristo, você começou a entender ali, mas não pense que vocês vão ganhar uma paz logo de cara, não. Vocês vão entrar em conflito com os seus sentimentos inferiores ainda. Nossos sentimentos inferiores. Nós vamos ter que combater dentro de nós, ter batalhas terríveis. Nós vamos ter que ter a batalha contra o nosso orgulho, a batalha contra o nosso egoísmo, a batalha contra o nosso imediatismo, não é? E essa batalha é de uma importância muito grande. Aquelas fases de recuperação do espírito que citamos, os espíritos complementam logo depois do capítulo. Eles dizem assim: cada uma dessas etapas são de extrema dificuldade e importância para o espírito. Quando o espírito consegue isso, ele ganha séculos de evolução. Quando ele consegue ou se arrepender, ou expiar e entender, ou reparar. Então vamos compreender as nossas possibilidades, entender que Jesus em nenhuma passagem perdeu tempo, e todas as suas passagens é de uma profundidade muito grande, que às vezes a maioria delas não é para ser entendida na época, é para ser entendida ao longo do desenvolvimento do ser humano. E foi isso realmente o que aconteceu. Certo? Eu vou encerrar com uma prece, uma prece de Maria Dolores, que fala um pouco a respeito disso. Quero que vocês me perdoem, porque eu estou um pouco resfriado, a voz está um pouco difícil, mas nós vamos falar a respeito dessa belíssima poetisa goiana, né? Recebida pelo Chico Xavier, quando ela diz assim: bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que eu carrego e meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver
sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem, o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores, pelo valor do tempo que te furto. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço, irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Assim seja. Muito obrigado.